Boa tarde, pessoal, boa tarde para todos. Hoje é a missa aqui na casa de Expedito Avelino, aqui no distrito do Mangueza. Missa celebrada pelo padre Joana, né? Joanas. Irmãos e irmãs, boa tarde a todos. Vai começar aqui agora a missa. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à santa celebração do Senhor. Com muita Os devotos. vamos cantar para Os devotos estão por aqui, né? a Santa Missa. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer sua vontade, pra viver do teu amor. Ali. Chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Aqui, Senhor, eis aqui, Senhor, pra fazer sua vontade, pra viver o seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Está no meio de nós. Meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Vamos celebrar esta Santa Missa rezando pelo Papa, pela Igreja, pela nossa comunidade, pela nossa paróquia e nossas intenções particulares. No instante de silêncio, vamos apresentar diante de Deus tudo aquilo que nós trouxemos para celebrar, seja nossa família, nossa vida particular. Às vezes, muitas coisas, só Deus tem a resposta, então apresentemos diante dele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Meus irmãos e irmãs, vamos ao início desta Santa Eucaristia pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, cantando. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, tão grande culpa, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que escolhestes Inácio de Azevedo e seus companheiros para regarem com seu sangue as primeiras sementes do Evangelho, lançando na terra de Santa Cruz, concedei-nos, para vossa maior glória, professar constantemente a fé que recebemos de nossos antepassados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar sentados e ouvir com atenção a palavra de Deus. Cadê a Ana? Ei, Moreninha. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me excita a ira, que o submeta à pilagem e ao saque, que o cálculo aos pés, como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava. Seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações, pois diz o rei da Assíria: realizei isso pela força da minha mão, com minha sagacidade, pois tenho experiência. Aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros, derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Minha mão empalmou com um ninho a riqueza dos povos, e como se apanha uma ninhada de ovos, assim ajuntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse asa, ou abrisse o bico e desse um pio. Mas, acaso, gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja, como se a vara movesse quem a levanta, e um bastão ergue aquele que não é madeira. Por isso enviará o dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros e requisitos. Pega, botou. E abalará sua glória com convulsões que queima como fogo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. Eis que oprime, Senhor, vosso povo, e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam, e assassina o pobre e o órfão. O Senhor
Jacó não percebe. Entenderei, ó estultos do povo, insensatos, quando é que vereis? O Senhor não rejeita o seu povo. O que fez o ouvido não ouve, quem os olhos formou não verá. Quem educa as nações não castiga, quem os homens ensina não sabe. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a memória de alguns santos de Portugal que foram martirizados. Mas a gente reflete sobre a liturgia que é do tempo comum mesmo. Vocês lembram que já há 4 semanas nós estamos refletindo sobre esta dimensão do envio dos profetas, ao povo. No Antigo Testamento, quando Deus ainda não havia se revelado plenamente, porque a revelação é plena, ela se dá em Cristo, que é o Filho de Deus, e assim, desta forma, toda a revelação iniciada no Antigo Testamento, ela tem sua plenitude em Cristo. E é bom que a gente procure entender isso, porque uma vez entendendo isto, a revelação divina, a gente vai compreender toda a, pelo menos iluminar toda a nossa fé. E a gente entende que como é que Deus se revelou na história? Como é que nós tivemos acesso ao conhecimento de Deus, sobre a fé, os ensinamentos de Deus? Por meio de sua revelação, que acontece de forma gradativa, Primeiro Deus cria todo o mundo, todas as coisas, tudo que existe no mundo. E aí a criação, ela é o meio da revelação divina. Então, a gente, vamos dizer que mora alguém, por exemplo, na Amazônia, não sei se alguém já foi, mas a Amazônia, nós temos regiões dentro da Amazônia que é de difícil acesso. E lá muitas pessoas ainda nem ouviram falar em Cristo. E em muitos países também, além do Brasil. Para vocês terem ideia, a Coca-Cola, que é um refrigerante que muita gente gosta, é mais conhecida no mundo que o próprio Cristo. Alguém pode dizer, não acredito, mas é. Por exemplo, Bill Gates, que foi o fundador da Microsoft, também é mais conhecido do que Cristo no mundo. Então, quando a gente olha, a gente fica sem entender isso, de certa forma abala a nossa fé. Cristo, Filho de Deus, como que pode? É menos conhecido que a Coca-Cola, que é um refrigerante, embora muitos gostem, é um refrigerante que faz mal, causa até câncer, segundo a ciência, se tomar em excesso. Como compreender isso? Mas olhando, por exemplo, como regiões em que Cristo ainda não é conhecido, mesmo assim há na cabeça das pessoas um entendimento de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, os Salmos, por exemplo, falam muito disso, sede de Deus e saudades de Deus. Para dizer que, mesmo aqueles que ainda não ouviram falar em Cristo, ou aqueles que ainda não fizeram experiência direta com Cristo, ainda vivem sem conhecimento direto, mas se tem algo no seu inconsciente, na sua mente, no seu coração, que clama por Deus. Mas como que pode? Eu nunca ouvi falar de uma coisa e
né? O meu interior clama por Deus. Assim como a costa suspira pelas águas, igualmente suspira minha alma por vós, ó meu Deus, vai dizer o salmista, né? Por exemplo, quando uma pessoa, mesmo conhecendo Cristo, mesmo já tendo sido batizada, mesmo já tendo feito uma parte de uma pastoral, recebido os sacramentos da iniciação cristã, mesmo assim, você vai perceber que ela se distancia de Deus, mas na cabeça dela existe indiretamente uma inclinação para Deus. Pode ser que alguém tenha se afastado totalmente da fé, da comunidade, por exemplo, mas lá onde ela estiver, lá em outro estado, distante, em alguma comunidade distante da igreja, mas nela existe uma consciência da fé, uma consciência de Deus. Eu não estou ligado diretamente a Ele, não estou indo à comunidade, não estou participando da Santa Missa, mas o meu inconsciente, o meu coração, a minha fé, né, entre aspas, ela clama por Deus. Porque o ser humano é dividido em 3 dimensões, né, corpo, alma e espírito. E a espiritualidade do ser humano, ela deve ser preenchida de todo jeito. Preste atenção nisso, é muito sério. O ser humano sendo espírito, que nós somos, o nosso espírito clama por algo, né, transcendente. O nosso corpo ele precisa do alimento para se manter de pé, da mesma forma o nosso espírito. E se a gente não alimentar o nosso espírito com a oração pessoal, a oração diária, né, a meditação da palavra de Deus, a gente vai preencher a nossa vida, o nosso espírito, com outras realidades. Por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui, vocês vão entender. Uma pessoa que usa drogas, crack, por exemplo, diz, né, que o crack ele leva a pessoa a um estado de transe, né, ou seja, me leva a uma realidade extracorporal. A pessoa fica, né, é como que, por assim dizer, ela entra no estado de espiritualidade. Né? Uma pessoa que viciou nas drogas, no álcool, por exemplo, que é uma droga lícita para nós, também ela entra no estado de transe, né, de espiritualidade, né, extracorporal. Tudo isso para dizer que o ser humano ele será ocupado por por uma realidade extra, corporal, vamos dizer assim, usar essa palavra para que vocês entendam. Ou extranatural, enfim, um ser sobrenatural, né, que aí pode ser compreendido, né, com as diversas realidades. Para nos lembrar que se nós tivermos preenchidos de Deus, se a minha vida de fé, né, pode prestar atenção, né, tem 10% do corpo está prestando atenção. Se nós preenchermos a nossa vida de Deus, através da oração, da palavra de Deus, né, sobretudo a Eucaristia Dominical, que é o mais importante de tudo, da vida fraterna, enfim, essas realidades todas que sabemos, então nós não precisamos preencher a nossa vida com algo mais. Por quê? Nós já estaremos preenchidos com aquilo que nós consideramos que é o ser, né, sobrenatural da nossa vida, que é Deus. Por isso que a igreja insiste, orienta sempre as pessoas a terem uma vida de oração intensa. E aí pode ser as orações devocionais, né? O Santo Terço, a novena ao Pai Eterno, né? Novena a Santa Luzia, novena a São Francisco. Tem gente que diz, padre, eu não durmo antes de rezar o terço. Eu rezo o rosário todos os dias. Vejam, aquela pessoa tem uma necessidade de se preencher, né? Agora, claro, aí a gente também não vai dizer que, às vezes, quando alguém está doente, por exemplo, eu visitava essa semana uma senhora com ansiedade forte lá na Pitombeira, domingo fui celebrar lá, e depois fiz uma visita, pediram da unção. E aí a filha brigando, isso é falta de Deus, não sei o que, não é falta de Deus não. É uma pessoa
pessoa que está doente não é porque ela está com falta de Deus, é uma realidade da vida, né? Também para que a gente não ache que a gente rezando, estando na igreja, nada de ruim vai acontecer. Não se trata disso. Mas para dizer que, se a gente reza diariamente, se aproxima de Deus, a gente não vai se apegar a coisas supérfluas, né? Ou a coisas passageiras, coisas periféricas. Uma pessoa que se enche de Deus, que é grandioso, essa pessoa não vai precisar de coisas pequenas, né? Então, a palavra de Deus durante esses dias, na primeira leitura, está tentando nos levar a esta reflexão. Não se afastem de Deus. Não caiam na idolatria de construir para vocês deuses. Vocês lembram da missa que a gente celebrava terça-feira passada? Que a primeira leitura